Gostaria também de chamar o presidente da ABIU, Ruben Santos, que também é o pastor-presidente da Igreja de Vila da Malteira. Susana Moreira, a nossa psicóloga, que também já está na nossa associação, a ABIU. O professor Elon, que é o nosso professor de defesa pessoal feminina, o professor de Jiu-Jitsu. Muito obrigada. E a nossa diretora técnica da ABIU, também pedia que subisse aqui. Como veem, somos muitas pessoas. Somos muitos e ainda há mais pessoas que contribuíram com o seu dom, com o seu talento para chegarmos a este dia. E eu queria dizer, realmente, é um privilégio podermos trabalhar todos juntos. Queria agradecer mesmo a cada um de vocês e sem a contribuição de cada um dos que está aqui, nunca teríamos chegado a este dia e sabemos, só Deus sabe onde nós poderemos ainda vir a chegar, não é? Então, muito obrigada a todos pela vossa contribuição e agora poderia que ficasse, que descessem, à exceção então da Susana, nossa psicóloga, a Alexandra Tavares, a nossa advogada, que também vai fazer parte deste projeto, e o professor Elon, que é o nosso professor de Jiu-Jitsu. Pode sentar? Como podem então perceber, nós temos aqui neste projeto, vai fazer parte deste projeto, o curso de defesa pessoal feminino, é esta estratégia inicial deste nosso projeto, mas também conta com outras áreas que nós achamos, tendo as pessoas especialistas, digamos assim, nessa área, com os quais podemos contar e que querem dar um contributo para este projeto. Temos a nossa advogada, a Alexandra Tavares, que vai poder fazer o aconselhamento jurídico em alguma situação que se possa detectar vulnerabilidade, alguma situação que careça esse tipo de intervenção. E então, nesse sentido, passava a palavra à nossa advogada Alexandra para poder dirigir aqui algum conteúdo nesse aspecto. Sim, vontade. É para aí? Está no limite. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thelma. Podemos ter realmente pouco, mas assim já de ser lançado. Isso é que é importante. Eu vou ler aqui um pequeno texto que fiz, para não me esquecer absolutamente nada. Começo por dizer que foi com enorme prazer e honra que recebi este convite para integrar esta equipa multidisciplinar. Logo que coordenadora e mentora deste projeto falou comigo, senti-me de imediato intrigada a aceitá-lo, pois é uma área que me toca particularmente. Não só por acompanhar diversos processos no meu escritório, nos quais consigo perceber quais as necessidades destas mulheres, a maioria das quais seguem um padrão em tudo semelhante, sendo a principal característica o sentimento de erro. Isso é, de facto, logo uma característica que salta à vista. São mulheres oprimidas pelo agressor e que muitas vezes, e também por desconhecimento, isso as impede de agir. Ora, sem dúvida que este é um apelo ao qual eu não podia ficar indiferente, pois tenho perfeita noção que a sociedade precisa de homens e mulheres disponíveis para, de uma forma voluntária, poderem ajudar este nicho da população. Bom, dizem as estatísticas que entre 2020 e 2022 a APAV registrou um aumento de 25,5% no número de atendimentos, o que é de veras preocupante. Mais concretamente, no nosso concelho e arredores, falamos aqui concretamente de Mafra, Torres Vedras, Loures. As estatísticas mostram-nos o seguinte. Eu não tive a oportunidade de colocar aqui este quadro, mas depois era interessante verificar que a maior porcentagem de crimes cometidos contra a população é, sem dúvida, os crimes contra as pessoas. E, dentro desses crimes, são vários. Estão os crimes de homicídio, ofensa à integridade física, ofensa à integridade física grave, maus tratos, violência doméstica, ameaça, sequestro,
tráfico de pessoas, perseguição, crimes sexuais contra crianças e jovens, difamação, injúrias, dano, abuso de confiança, extorsão, furto de identidade, bullying, reputação online, assédio, etc, etc. Mas há uma coisa que se destaca, é algo aqui realmente que se destaca. Destes crimes todos, e especificamente, relativamente aqui a este conselho, a percentagem de crimes de violência doméstica são, no universo de 100%, são 72,8%, o que é de facto muito preocupante. A seguir à violência doméstica vem os crimes sexuais contra crianças e jovens, 3,3%. A seguir vem a difamação e injúrias, 2,9%. E a seguir vem o assédio. É de facto uma situação, como podem ver, extremamente preocupante, a questão do crime de violência doméstica. Quanto aos atendimentos e aos apoios que foram dados aqui no Conselho de Mafra em 2021, os números mostram que Mafra deu apoio à PAD, aliás, deu apoio a 29 mulheres, em Loures deu apoio a 75 mulheres e em Torres Vedras deu apoio a 4 mulheres. Portanto, eu entendo que o apoio serão já situações em que mulheres atacaram para chacrinho e com certeza tiveram que recorrer a casas de abrigo. Porque isto é, efetivamente, ainda há pouco eu explicava isto, em Portugal o que se passa é que quando uma mulher telefona para a polícia, o que acontece é, e queixa-se que está a ser vítima de violência doméstica, as autoridades têm indicação para de imediato perguntarem a essa mulher se quer sair da sua casa e ir para uma casa de apoio. O que isto significa é que não é o agressor que sai da casa, é a vítima que tem que sair da sua própria casa, muitas vezes acompanhada pelos filhos, irem para outro concelho, para outro ponto do país e aí reiniciarem a sua vida. Esta é a realidade. É o que diz a nossa lei, portanto. Bom, continuando. Bom, isto, porque apesar de já não estarmos no período da Idade Média, em tantos aspectos continua a ser uma realidade de todos os dias. Trata-se de um fenómeno que o progresso parece não conseguir travar, antes pelo contrário, até parece que há novas formas, nomeadamente através das redes sociais. Portanto, este tipo de crimes não se passa só no interior das casas, passa-se também neste tipo de meios. Por outro lado, a sociedade já percebeu e já está suficientemente interiorizada de que não é verdade que entre marido e mulher ninguém mete a colher. É importante que todos os agentes da justiça, e não só instituições de solidariedade social, como a Casa Abril, etc., estejam efetivamente bem preparados para dar uma resposta a este fenómeno infeliz. Trata-se de uma tarefa urgente na nossa sociedade e, nomeadamente, nesta área do Conselho de Mafra. Como nós vimos todos juntos, é de facto extremamente importante. Uma das queixas frequentes destas mulheres é a falta de informação e recursos, apoio psicológico e a falta de apoio jurídico. Pretende, depois, o projeto de resgate de uma flor, dar uma resposta às mulheres da freguesia de Almeida e arredores, e, nesse sentido, apoiá-las num momento crucial e numa fase preliminar, aconselhá-las o que devem fazer, quais os direitos que dispõem e como o processo se irá desenvolver. Estas vítimas desconhecem quais são efetivamente os seus direitos e deveres. Desconhecem, nomeadamente, se têm ou não direito à descanso no trabalho, se têm direito a apoio judiciário, a isenção de pagamento de custos judiciários, desconhecem que têm direito a um estatuto de vítima e o que é que isso significa. Mas mais, grande parte destas vítimas não sabem sequer que a violência psicológica, que é extremamente nefasta, também está enquadrada no crime de violência doméstica. Este será o papel deste projeto.
ajudar mulheres, através dos diversos profissionais envolvidos, a esclarecer, a apoiar, a dar a mão e mostrar a estas vítimas que não estão sozinhas e que há pessoas que se preocupam com elas. Pretende este projeto fazer parte de uma malha de apoio nesta área do Conselho de Mafra. Podemos assim, desta forma, prevenir e evitar o aumento deste tipo de criminalidade, dando uma resposta à sociedade. Ninguém pode ficar indiferente a este flagelo. É urgente agir em prol destas pessoas. E sem dúvida que todos somos importantes. Obrigada. Obrigada. Para nós podermos realmente ter mais consciência daquilo que realmente se passa e desta realidade. Nós sabemos que somos chamados também a ser resposta, certo? E então a ABIU, a Igreja da Vida da Malva, não ficaram indiferentes a estes dados e tendo pessoas como a Alexandra, como a Susana, como o Elon a participar neste projeto é de facto um grande privilégio. Mais uma vez, obrigada. E como também a nossa advogada Sandra Bastos pode explicar, a violência psicológica também é bastante elevada, não é? Então, nesse sentido, eu ia passar a palavra à nossa psicóloga, que já contribui com a sua participação na ABIU. E então, eu gostava de passar a palavra à nossa psicóloga para poder também fazer algum conteúdo nesta área. Obrigada, Thelma. Acho que não está ligado. Tá? Bem, eu como já sou idosa, vou ficar sentadinha. Eu queria falar hoje sobre alguns mitos que se formaram na nossa sociedade com relação ao assunto violência doméstica. Porque a falta de conhecimento do assunto é que acaba gerando os preconceitos, não é? E quando se fala que uma mulher é agredida, o discurso é sempre o mesmo. Ela apanha porque quer, ela não tem amor próprio, ela é burra, ela não sai de casa porque não quer, né? Todos nós com certeza já ouvimos isso. E o segundo é que isso só acontece com casais pobres, com famílias pobres, onde a mulher não trabalha ou tem profissões não qualificadas. Mas a minha experiência diz o contrário, né? Eu tenho pacientes advogadas, contabilistas, bancárias, mulheres muito bonitas, mulheres que sabem se vestir bem e, apesar disso, elas não sabem como agir ou o que fazer com um marido agressivo. Algumas delas, aliás, são quem pagam todas as despesas da casa, né? Porque ou o marido não trabalha, ou ele finge que trabalha, mas o dinheiro nunca aparece em casa. E quem sabe aqui quem foi ou quem é Maria da Penha? Algumas, né? Durante 23 anos, essa mulher foi vítima de violência doméstica. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio. A primeira foi com uma arma de fogo enquanto dormia e ela ficou paraplégica. E depois ele tentou eletrocutá-la. Depois de 8 anos na justiça, ela conseguiu que o agressor fosse condenado a apenas 2 anos de prisão. Hoje ele está livre. Mas o que fazia essa mulher para sobreviver? É o que a maioria não sabe, essa parte da história. Aí alguns vão dizer, ela era faxineira, ela não trabalhava, é o que o senso comum pensa, né? Não, essa mulher é uma farmacêutica. Ela está hoje com 78 anos. E esse homem, esse agressor, o que fazia da vida? Era traficante? Era um pedreiro? Geralmente é quem tem força física, né? Não. Ele era e é um economista e professor universitário. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça essa ligação entre violência doméstica e nível educacional ou social, né? Outra questão, muitos acham que para configurar a violência doméstica tem que haver agressão diária, todos os dias. E a realidade é mais sutil do que isso. Porque o homem agride a esposa num dia, por exemplo, porque bebeu.
Então, ele tinha um motivo, coitado, né? Ele estava fora de si, não estava no seu juízo perfeito. Mas no outro dia, ele compensa. Ele leva flores para a esposa, leva a esposa para almoçar fora, é carinhoso. Então, ela fica mais calminha. E ela pensa, na verdade foi com esse homem que eu casei, né? Eu tenho que esquecer esse pequeno episódio. Uma semana depois, ele agride a esposa de novo, mas dessa vez porque ele está estressado com o trabalho. Brigou com um amigo, brigou com o chefe, porque perdeu a cabeça, então aquilo vai passar. Passa um mês, ele agride de novo a esposa porque o clube dele perdeu. E ele é um torcedor fanático, né? Então é mais forte que ele, são as crenças dele que estão em jogo. Entendem? Sempre há um motivo para esse homem agredir a esposa. E essas justificativas, na verdade, não devem existir. E temos que perceber essa compensação. Ele sempre compensa a esposa depois, com carinho, com compras, com declarações de amor nas redes sociais, né? Acontece muito, e ela se sente valorizada com isso. E além disso, aos filhos, né? A mulher sempre acha que os filhos vão sofrer demais se ela se separar desse marido. Porque se ela precisa do afeto desse homem, imagine as crianças, né? Mas o que ela não consegue perceber é que os filhos precisam ver os pais bem, ver os pais equilibrados, ver os pais felizes. É isso que faz uma criança ou um adolescente feliz. Então não adianta estar casado pelo bem-estar dos filhos, se esses filhos têm que assistir brigas constantes, discussões e as agressões. Né? Isso sim causa um trauma imenso na cabeça de uma criança, trauma por vezes irreparável. Aí a impotência de uma criança num lar abusivo, a raiva que essa criança sente sem poder reagir, também são sentimentos que ela ainda não tem estrutura psíquica para elaborar. Ou seja, o psiquismo dela por muitas vezes apaga essa agressão, mas está lá registrado, né? Ou seja, muitas doenças mentais surgem aí, na infância, e por vezes nunca é tratado. Às vezes na vida adulta ele vai procurar terapia, né? Mas já é um processo mais longo por ter iniciado tarde. A questão da autoestima, né, tem se falado algumas vezes aqui sobre isso, e a gente pode elencar aqui com a violência doméstica, porque o fator que geralmente não é considerado na violência doméstica, que é a história dessa mulher. Geralmente a mulher que sofre violência doméstica teve um passado traumático, teve um pai agressivo, um padrasto violento, teve episódios de abuso sexual, é muito frequente. E esse trauma, como eu disse, às vezes não é nem processado pelo cérebro, né? E quando na vida adulta essa mulher vai procurar um parceiro, que tipo de homens ela vai atrair? Iguais ao pai agressivo, iguais ao padrasto violento, né? Ou abusador. Ela não tem consciência disso, mas está lá registrado no inconsciente, é o modelo que ela tem de homem, um modelo que ama, mas também agride, né? Um modelo que dá carinho, mas também tem suas vaciladas. Então é importante que nós não tenhamos preconceito, mas possamos pensar no que essa mulher já viveu, o que tem no histórico dela de vivências ruins. Portanto, quando dizemos ela tem dedo podre, né? Ela deveria ter percebido durante o namoro os sinais da violência, não é bem assim. Ela não tem condições de distinguir o certo do errado, de avaliar comportamentos, de avaliar sinais, né? Justamente porque o amor para ela também é agressão. Então, o que ela pensa? Pessoas erram e nós devemos perdoar. Agora, há outro mito de que a violência doméstica é apenas agressão física, foi o que a Thelma
e a doutora Alexandra mencionaram antes, mas há muitas formas de violência. E alguns homens não agridem fisicamente, mas psicologicamente. Falar alto com a esposa é violência, né? Por que ele não fala no mesmo tom com os chefes, com os amigos, colegas de trabalho, né? Aliás, se ele for abordado na rua pela polícia e falar no mesmo tom, ele pode ser preso por desacato, né? Insinuações e piadinhas machistas também são agressão. Chantagem também é agressão. Controlar o comportamento da mulher também é agressão. Chamamos isso de gaslighting, talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, que é um tipo de estratégia que os homens usam para manipular a situação em favor dele e desestabilizar a parceira. Esse nome vem do filme Gaslight. Não sei se vocês já assistiram, é de 44, bem antiguinho, mas a trama é um marido que tenta convencer a esposa e os conhecidos deles de que ela é louca. Então ele faz alterações na casa, pequenas alterações, e quando ela percebe, ele diz, não tem nada diferente. Tu é louca, não tem nada acontecendo. Então, gaslight é uma forma de manipulação para criar inseguranças e medos na parceira. Informações são omitidas, distorcidas em seu benefício, porque daí a mulher passa a duvidar de si, da sua sanidade mental, das suas percepções. Um exemplo clássico é quando o homem trai a esposa. Ela desconfia, comenta qualquer coisa, ele diz, não, tu é louca, isso não está acontecendo, tu está vendo coisa onde não existe. Né? É um padrão isso. E quebrar esse ciclo de violência para a mulher significa morrer. Ela não consegue imaginar viver sem o carinho daquele homem, viver sem a companhia daquele homem. Ela não se importa com as agressões desde que alguém olhe para ela, desde que alguém dê atenção, desde que esse alguém dê esperança, e mais do que isso, desde que esse alguém se comprometa a manter para ela algo que é muito importante, que é a família. Então, antes de julgares, vai ler a respeito. Inteligência é buscar informação e não sair por aí dando pitaco sobre coisas que a gente nem conhece. E os estereótipos, eles são muito prejudiciais porque acabam ainda mais com a autoestima da mulher. E a violência doméstica acontece em todos os níveis sociais, em todos os níveis educacionais, em todas as crenças religiosas. E eu estou muito feliz por estar aqui a falar desse tema a convite de uma instituição que é ligada a uma igreja. Porque nas igrejas também há violência doméstica, né? Lembra que eu falei antes, é em todos os grupos sociais. E não tem a ver com fé, mas sim com o histórico de vida dessas pessoas. Porque o pai era violento, o vô era violento, são cadeias emocionais muito fortes, cadeias hereditárias. Eu fico muito feliz por essa igreja estar empenhada nesse papel de divulgar e de conter essa violência. Porque ainda é tabu falar de violência no meio cristão, não é? Todos acham que seguir a Cristo nos dá uma vida irrepreensível automaticamente. Nós sabemos que não é verdade. Então, parabéns aos organizadores pela iniciativa. Eu queria só finalizar aqui com uma definição. Vou ler aqui para vocês uma definição do que é a violência psicológica. É qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, como os maridos que não deixam a esposa trabalhar, por exemplo, seja porque ele finge que é por proteção, que o salário dele é suficiente, o lugar dela é em casa, cuidando da família. Desde que ele controle suas ações ou comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, insultos, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer meio que lhe prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação.
Prestaram atenção no que ouviram agora? Se teu marido te critica porque tu queres frequentar uma igreja, é violência. Se ele te ridiculariza porque tu oras, é violência, é agressão. A tua fé tem que ser respeitada. Ele pode não concordar contigo, pode ser ateu, ter qualquer outra religião, mas ele tem o dever de respeitar as tuas escolhas, porque tu és um ser humano e, como tal, mulher, tu és livre, tanto pela lei de Deus como pela lei dos homens. Obrigada, Thelma. Obrigada.